Pegue sua Bíblia e abra no livro de 1 aos Coríntios. Coríntios, tá, gente? Não é Coríntias, não, tá amarrado em nome de Jesus. Time bom é time que ganha de 6. Então, fica a dica. Então, pega aí. Ai, como eu gosto de provocar esse povo. 1 Coríntios 13. Muito conhecido. Não deu tempo ele se converter, mas o irmão Renato Russo fez até uma música baseada nesse capítulo, né? Muito conhecido, muito citado, né? Camões, mas o Renato Russo... ele colou, então Camões colou da Bíblia, Renato Russo colou do Camões, entendi. Agora eu entendi. Todos acharam? Então não tem erro, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios. Amém? Lemos. Ainda, deixa eu fazer uma voz de Cid Moreira aqui, porque vale, né? Vou tentar. É meio de taquara rachada, mas vou tentar uma voz de Cid Moreira. Ainda. Não vou ler assim, mas diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Desaparecerão. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Amém? Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui. Muito obrigado, Senhor. Eu me esvazio agora e que o Senhor possa falar à tua igreja, falar ao teu povo. Senhor, em nome de Jesus, eu só vou até onde o Senhor permita que eu vá. Que o teu Espírito Santo conduza como tem conduzido tudo. E é o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Eu vou pedir que a Dai nos avisos coloque sobre a nossa campanha do agasalho. Amém, Dai? Se você possa reforçar a campanha do agasalho que por uma iniciativa muito abençoada a Pri teve. Algumas pessoas sabem o frio que fez alguns dias atrás, né, intenso, e alguns moradores de rua, gente, é uma coisa que dói no coração, né, um frio tão intenso. E outra coisa que nós iremos começar a partir de hoje na nossa igreja. Eu estava orando ao Senhor, e o Senhor me deu uma direção. Qual? Uma coisa que a gente faz todo ano aqui é o DIP, amém? E o DIP é uma bênção, não é? A gente é tocado, a gente de alguma forma
confrontado com a realidade de alguns países que não têm a mesma liberdade que o Brasil tem de se expressar. A famosa frase do Bolsonaro essa semana, que foi: nós vivemos em um país laico, mas por que não ter um ministro evangélico? Como eu gosto de gente assim, gente, sangue no olho. Então, por que eu estou falando isso? Todo segundo domingo do mês, nós vamos ter aqui um país para a gente orar, amém? Então, esse mês, qual é, Jones? Afeganistão. Então, o Afeganistão é um país altamente islâmico, um país onde você não pode nem falar assim: olha, eu creio em Jesus. Na hora que você levantar a mão, o cara já cortou sua mão. Então, famílias são destruídas, queimadas, igrejas, então, arrasadas, quando alguém fala e confessa o nome de Jesus. Então, todo segundo domingo do mês, nós vamos orar por um país que é perseguido, amém? Para não ficar aquela coisa só o DIP, aí a gente se comove no DIP, aí depois esquece. Aí a gente olha o DIP do outro ano: ai meu Deus, que é isso? Aí esquece. Então, que as nossas orações sejam rotineiras para isso. O próprio Paulo, o apóstolo, quando ele estava preso, ele pede oração. Ele diz: orai por mim, orai por mim. Quando ele lembra e diz assim: olha, traz a minha capa e traz os meus pergaminhos para que eu possa estudar a palavra. Ele estava preso. Então, é missão da igreja a gente orar pelos nossos irmãos. Então, o Johnny já preparou ali, no final vai ter aqui a bandeira do Afeganistão, e a gente vai levantar a nossa oração pelo Afeganistão, amém? Em nome de Jesus. Então, daí depois você reforça a questão do agasalho nos avisos, amém? Irmãos, nós estamos falando, dando continuidade a falar sobre o fruto do Espírito Santo. E você observou que nas últimas pregações que eu fiz, eu li Gálatas 5, né? Onde fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, para que a gente possa entender, ele é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu estava preparando essa mensagem, o esboço, quando de repente o plantão, plantão abençoado, tocou e eu tive, irmãos, se hoje eu não levei uma multa, eu não levo nunca mais. Porque eu já saí de casa, era quase 2 horas, e eu vou ali. Quando ela pensou que eu já tinha descido. Mas eu já tinha procurado algumas informações, e vocês observem que nós lemos algo que está lá em 1 Coríntios 13, falando sobre o amor. E o primeiro fruto relacionado aqui é o amor. E não é à toa que Paulo, ele cita o amor em primeira ação. Eu, na minha ignorância, eu falava assim: não, cara, eu sempre achei que Paulo deveria ter falado todos os outros, Alex, e fechar com chave de ouro o amor. Mas não, depois eu fui entender por que ele falou do amor. Primeiro, deixa eu dar aqui uma rápida síntese, o porquê da carta aos Gálatas. Por que Paulo escreveu a carta da Galácia, assuntos tão pertinentes como obras da carne e fruto do Espírito Santo? Fruto. Outra observação a ser feita aí é que ele não cita os frutos, ele cita o fruto do Espírito Santo. Ele usa o plural na parte de falar das obras, e observe que no final ele diz assim: e coisas semelhantes a essas não herdarão o reino dos céus. Pode ler lá em Efésios, em Gálatas 5. Ele fala, e coisas semelhantes. Por quê? Porque Paulo entende que algumas pessoas podem dizer assim: eu não sou glutão, então eu não tenho obra da carne. Eu não fico bebendo, eu não sou beberrão, então eu não tenho obra da carne. Eu não vivo em prostituição, então eu não tenho obra da carne. Então, Paulo citar esse tipo de coisa, e vocês viram que eu selecionei em 4 aspectos sobre isso. Vocês lembram?
Não é você pegar aquilo e dizer assim: ah, eu não pratico isso, então eu estou de boa. Paulo ainda diz assim, coisas semelhantes a essa. Qual era o problema da igreja da Galácia? Paulo fundou essa igreja. Essa região hoje, ela faz parte da Turquia. A Turquia abrangeu muitas regiões ali, foi um país que se tornou muito grande, e um dos lugares também que a Turquia hoje abrange é a ilha de Patmos, onde João ficou preso durante toda a escrita das 3 cartas e do livro do Apocalipse. A igreja da Galácia, ela estava com um problema sobre a lei. Eles estavam discutindo muito sobre a lei. E qual era a discussão? Era a lei, ela obrigava todo hebreu, todo judeu a circuncidar-se a partir do 8º dia de nascimento, homem. Pessoas adultas aqui, o homem ia lá até o sumo sacerdote, e o sacerdote cortava o prepúcio da parte genital do homem. Isso era circuncidar-se. Todo hebreu, todo judeu, nascido, sangue judeu, hebreu ali mesmo, ele tinha que fazer esse tipo de ação. Estava na lei. E o que Paulo, ele fala? Ele diz que, se você pegar Gálatas 5, Paulo começa dizendo assim: para a liberdade foi que Cristo vos chamou. Paulo está dizendo assim: olha, vocês são livres. A lei não tem mais poder sobre vocês. Paulo estava querendo dizer assim, por que eles estavam discutindo? Porque eles estavam que esse tipo de obra, esse tipo de segmento, esse tipo de ensinamento ainda era válido. E Paulo estava dizendo: não, a ponto deles quererem pegar, olha o constrangimento, pegarem homens já de uma estatura jovem e fazer esse tipo de processo. Não tinha mais cabimento. E Paulo estava dizendo assim: não, vocês agora não são mais escravos dessa lei. Não é que ele estava desprezando a lei. E o próprio Jesus, ele falou assim: eu vim cumprir a lei. Mas o que Jesus estava falando sobre isso? A lei foi escrita por causa dele. Ele, Jesus, para que pudesse levar os homens até ele conhecer o bem e o mal. Estava esse tipo de discussão na igreja, esse tipo de intriga na igreja. Não é à toa que ele fala lá nas obras da carne sobre porfias, iras. Não é à toa que ele fala sobre dissensões, discussões. Não é à toa que ele fala de ciúmes. Não é à toa que ele fala de partidos divididos. Ele estava falando sobre uma igreja que estava brigando. Ele estava falando de uma igreja que estava se degladiando. Ô irmão, a gente vive coisas semelhantes nos nossos dias. Ah, você é de qual igreja? Ah, eu sou da igreja tal. Ih, olha essa doutrina aí, sei não. A gente vive coisas semelhantes hoje. Tem os que vão para a marcha, tem os que são contra a marcha. Tem os que vão no templo de Salomão, tem os que são contra o templo de Salomão. Tem os que acham que o Espírito Santo, ele não se manifesta como ele deve se manifestar, e tem os que acham que ele se manifesta como ele quer. Observe que a gente vive coisas semelhantes nos nossos dias. Observe que esse grau de discussão, ele está intenso. E sabe o que é mais louco disso tudo? Hoje, com a tecnologia da internet, eu fico às vezes observando algumas coisas, e o que eu mais vejo agora são pessoas donas da verdade. Pessoas que citam
coisas que às vezes pega a Bíblia num contexto totalmente fora e vai lá expor sua opinião. Eu vou citar aqui um simples exemplo. Recentemente o pastor Lucinho, ele postou algo no sentido assim: hoje os desviados mudaram de nome. E ele fala sobre as pessoas que ficam nas suas casas, cultuando em casa e vendo vídeo na internet, e achando que isso é suficiente para abastecer sua alma. Ele citou isso. Irmão, para que ele foi citar isso aí? E olha que eu só tenho o Instagram, tá? Não tenho outra coisa. Imagina no Facebook, no YouTube, sei lá, o tanto de coisa que deve ter aí. Irmão, mas o que teve de gente, pastor, o senhor está me julgando, não sei o quê, porque eu era da igreja, e a igreja não olhou para mim, e a igreja isso, aquilo, e o pastor roubava, e o pastor aquilo, o pastor não valia nada, e o pastor não foi me visitar, e não sei o quê, eu prefiro estar em casa, eu prefiro ouvir as pregações, me edifica mais, e isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e eu fui pegando um montante das coisas. Eu falei, eu não vi ninguém falar assim, eu deixei de ir para a igreja porque eu era um caroço na igreja. Eu deixei de ir para a igreja porque eu não era decente para estar na igreja. Eu me desviei porque, sabe, eu não tive força, não vi ninguém falar isso. Eu vi as pessoas se encherem de teses, criticando a igreja, criticando todo, e dizendo assim, eu tive minhas razões para sair. Irmão, igreja é um lugar de pecador, irmão. Igreja é um local onde tem várias pessoas que falham. Eu falho, eu erro, eu peco. A igreja, ela é um montante de pessoas que pensam diferente. E o grande lance nosso é aprender a viver nessa comunidade em harmonia. É o lance da coisa. Mas agora não, a gente vai lá e a gente vê as pregações, assiste o Dave, aleluia, que bênção, Dave, fui cheio. Mas você vai expressar isso com quem? Você vai viver em comunhão com quem? E a igreja estava se dividindo, e Paulo, ele observa isso, e ele, pá! Eu já falei aqui, né, que se Jesus tivesse uma igreja, ele tinha 2, 3 gatos pingados. Talvez nem os 12 mais estaria com ele. Porque o discurso de Jesus, irmão, apesar dele ser amor, era porrada. E Paulo, então, acho que Paulo, irmão, estaria no cubiquinho pregando lá, e tinha 1 ou 2 que dava glória a Deus quando ele escrevesse as cartas. Porque Paulo, ele exorta sobre isso. E quando ele fala assim, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Eu quero ler aqui, só para que vocês entendam. Para a liberdade foi que Cristo os libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5. Martinho Lutero, ele tinha uma tese. Ele dizia que não há liberdade. Ele dizia assim, ou você é uma besta montada pelo diabo, ou você é uma besta montada por Deus. Exatamente isso. Essa liberdade que Paulo está dizendo assim, vocês não são escravos do pecado, são livres do pecado, mas vocês são escravos de Cristo. Não é isso que ele diz lá na frente? E o que é ser escravo de Cristo? Ser escravo de Cristo é ter Cristo em sua essência. Eu quero falar aqui sobre por que Paulo citou o amor. Primeiro, esse amor aqui, a Bíblia fala de 4 tipos de amor, para que a gente possa entender aqui. A gente leu 1 Coríntios 13, e muita gente interpreta esse amor como amor eros, né? Então, tal que casamento da Carol, eu poderia, o amor é paciente, o amor, só que ele está falando não esse amor eros,
ele tá falando do amor, a essência de Deus, amor. 4 tipos de amor. O amor ágape, que é o mais forte amor que existe, que é o amor de Deus, que tem sua origem em Deus. O amor eros, que é o amor sensual, o amor de um homem por uma mulher, um amor. O amor filéu, que é o amor fraternal, amizade. Existem amizades inquebráveis, existem amizades sólidas, existem amizades que se perpetuam. E existe o amor storge. Esse amor storge quer dizer o amor familiar. O amor que você, pai, sente pela mãe, mãe sente pelo filho, filho, família, aquela coisa de se doar pela família. Quem aqui lembra quando Jesus, é aí que está, é aí onde eu acho que a teologia ela é maravilhosa, é nesses momentos. Quando Jesus vai conversar com Pedro, depois que ele ressuscita, ele chega para Pedro e ele diz: Pedro, tu me amas? E o que Pedro responde? Jesus, eu te amo. Eu acho que já preguei uma vez aqui na igreja. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pedro, agapau. Sabe que amor é esse? Pedro, tu me ama a ponto de morrer por mim? E sabe o que Pedro responde? A tradução no original, ela quer dizer assim, Pedro diz assim: Jesus, filéu. Jesus, eu sou teu amigo. Jesus, a gente é fraternal. E Jesus estava perguntando assim: agapau, você morreria por mim, Pedro? Por 3 vezes ele pergunta, e quando Pedro entende o que Jesus está dizendo, ele se entristece e diz: tu sabes de tudo, Senhor. E esse amor aqui, que começa com esse fruto, ele é como se fosse, eu já vi algumas pessoas falando sobre isso, eu vou usar outra fruta para que você possa entender. Imagina um cacho de uva. Vai ter várias uvas, mas é um cacho de uva. A sua essência está ali, o cacho de uva. Então, é como se esse fruto fosse isso. Uma coisa, ela não vai sobreviver sem a outra. E outra coisa aqui, irmão, para que a gente possa entender. A gente está falando de fruta, amém? Só que, se a gente ler aqui algumas coisas, eu tenho certeza, faz um exercício aí na sua cabeça. Tenta lembrar de alguém que tem essa qualidade. Amor. Você pode pensar assim: caramba, eu conheço alguém que ama, e ama legal. Alegria, vocês podem lembrar de mim, porque eu sou alegria em pessoa, eu dou risada de qualquer coisa. Amém. Paz. Pensa numa pessoa que tem paz, o mundo está caindo e ela está... Ai, Luan, eu penso assim, o Luan é essa pessoa da paz. Não é? Não é tão assim não? Então você está me enganando? Longanimidade, paciência, isso aqui, tá? Pensa alguém que é paciente. Luan de novo. Você vai ser meu exemplo aqui. Benignidade, sabe o que é a pessoa ser gentil? É isso aqui. Gentil. A pessoa que, chegou alguém e ela está aqui, a cadeira é sua. Bondade. Bondade é a pessoa que tira a roupa do corpo e dá para alguém. Fidelidade. Essa palavra fidelidade, a ramificação dela é fé, tá? Alguém que tenha fé, que sabe, que você fala assim: olha, eu tô para morrer. Eu conheci uma pastora assim, a mãe vai lembrar quem é, a pastora... A esposa do pastor Ademir, pastora Vera. O pastor Ademir disse que uma vez eles foram no hospital visitar, aí tinha uma mulher lá que ela nem falava mais. Estava lá, o médico tinha falado assim: olha, não tem mais jeito. Aí disse que a mulher dele falou assim: olha bem, como ela está bem. Olha o sorriso dela, a mulher não estava nem sorrindo, gente. Estava lá para ir, estava para ir já. O pastor Ademir disse que ficou olhando assim para ela.
Sabe aquela pessoa que tem uma fé que te encoraja, que mete a faca no dente e fala, vamos lá. Mansidão. Eu estou tentando achar uma mulher para encaixar aqui e não vem nenhuma na minha mente. Porque a fé é alguém assim, que ela é bem mansa mesmo, mó de boa. Olha o Léo ali discordando, Fê. O Léo hoje já tem 2 petelecos seguros, o da Dani e o seu. Esse aqui, irmão, não adianta olhar para o lado, ninguém tem esse. Domínio próprio. O domínio próprio é até assim, não pisa no meu calo. Meu domínio só vai até aqui. Por que eu citei isso aqui? O fruto do Espírito, ele não está caracterizado por alguma personalidade dessa isolada. Amém? Deu para entender? Eu vou explicar melhor. Não adianta eu ser bondoso se eu não tenho domínio próprio. Não adianta eu ter mansidão se eu não tenho amor. Não adianta eu ser longânimo, paciente, se eu não tenho fé. Entenda. Eu estou dizendo que às vezes a gente pode confundir alguma característica do fruto, achando que a gente tem o fruto, mas na verdade não tem. É alguma coisa que desenvolveu em nós. Deu para entender? Por exemplo, eu vou citar aqui. Vocês sabiam que as pessoas mais bondosas que existem são os espíritas? Momentos como esse de frio, os espíritas são os primeiros a pegar roupa, a pegar chá, a pegar café, e ir lá. Sabe o que é isso? Bondade. Bondade. Você pode conhecer alguém bondoso, mas que não tem um domínio. Então, o que eu estou querendo dizer? É uma característica isolada, não tem a ver com fruto. E só tem uma maneira da gente ter o fruto. O que é o fruto? O fruto nasce do nada? Vocês já viram o fruto assim? Nasceu o fruto, sem ter árvore, sem ter raiz, sem ter nada. Já viu alguma coisa semelhante? Não existe. A gente poderia falar aqui muito sobre fruta. Eu poderia falar desde o princípio. Deus forma lá o jardim e coloca no meio o quê? Um fruto. Uma árvore, onde tinha um fruto. Eu poderia falar que Jesus, ele passa e vê uma figa, e ele tenta comer dessa figa, não tem nada, e ele amaldiçoa, e ela seca, porque não tinha fruto. Por várias vezes Jesus diz assim, olha, vaze e deis fruto, e que seu fruto o quê? Permaneça. Mas eu quero pegar lá João 15, quando ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Eu queria que você entendesse que esse fruto, ele só vai ser você na sua essência, se você estiver ligado, diretamente conectado na árvore que se chama Jesus Cristo. E sabe o que é interessante do fruto? Ele não nasce pronto. Então, para você desenvolver o fruto do Espírito, talvez você está aí, irmão, no caminho certo. Talvez você tenha um pouco de amor, mas ainda falta mansidão. E Deus quer desenvolver isso em você. Agora você tem que imaginar que não é da sua personalidade, tem a ver com Ele. Tem a ver com Cristo.
tem que estar ligado em Cristo para que ele se caracterize como um fruto do Espírito Santo. Amém? Eu usei o exemplo da uva. Um sommelier, que é aquele cara que, se ele pegar um vinho e ele cheirar, ele dá uma sacudida no vinho assim, e ele fala, cara, isso aqui é uma safra lá não sei quando, ficou estocado não sei quanto tempo, veio não sei da onde, foi usado uva tal, e esse vinho aqui, ele é o quê? Bom. Eu usei o exemplo da uva e eu queria que você entendesse agora. Nós somos a essência do fruto. Nós somos a perfeição do fruto. Quando, de alguma forma, Cristo, ele exerce essa função de ligamento. Sabe aquela coisa, eu estudei isso, nem lembro mais, 4ª, 5ª série, a coisa da fotossíntese, do caule passar, da raiz absorver todos os nutrientes necessários e passar para o caule passar para os galhos e aquele fruto se tornar um fruto bom. Isso aqui, irmão, é exercício, tá? A gente só vai exercitar isso se a gente estiver ligado em Cristo. Se nós estivermos conectados. Não existe, e aqui eu quero fazer uma junção para que você entenda porque que eu achava que o amor devia ser o último. Não, o amor é o primeiro. Se você ler de novo, 1 Coríntios 13, e fazer e similar com o fruto que está aqui, você vai ver que todos estão presentes em 1 Coríntios 13. A paz está presente, a alegria está presente, a longanimidade está presente, a bondade está presente, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio estão todos presentes ali em 1 Coríntios 13. Por quê? Porque a essência de Deus é o amor. E eu só consigo ter paz se eu tiver o amor de Deus. Eu só consigo ter a longanimidade se eu tiver o amor de Deus. Eu só consigo ter a mansidão se eu tiver o amor de Deus. Eu só consigo ter domínio próprio se eu tiver o amor de Deus. Não dá para desconectar, não dá para tirar, está interligado, irmão. Não dá para um dia eu ser bom e outro dia eu ser mal. Quando eu estou ligado em Deus, eu me torno bom, porque Deus é bom. O maior exemplo aqui de todos, pastor, é possível ter os 9 frutos, o fruto na sua totalidade desses 9? Sim. Sim. É prática. É cotidiano. Se a gente pegar Jesus era o próprio Deus, né? Mas ele era humano. Jesus era amor? Opa! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Jesus era alegria. Ô irmão, eu imagino Jesus às vezes com seus discípulos sorrindo. Jesus ia em festa, e alguém vai em festa para ficar lá carrancudo? Não. Jesus era alegria, irmão. Jesus era paz. Isaías 9 diz que o nome dele, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz e o pai da eternidade. Quer ver um exemplo de paz em Jesus? O barco, onde Jesus estava?
Dormindo. Quer paz maior do que essa? Ainda ficou bravo que acordaram ele. Foi a paz assim, mas o senhor disse que ele não fica bravo. Fica assim. Ele foi lá no templo e quebrou tudo. Ele estava bravo ali. É aquele, senão irai-vos e não pequei. Jesus ficou ali no limite do não pecar, né? Porque ele não pecou. Mas ele ficou, quando ele viu a casa do pai dele daquele jeito, ele falou, opa, tá zona aqui, então vamos quebrar tudo. Sai fora. Aqui vai ser conhecido como casa de oração. Jesus era paciente? O tanto de vezes que Jesus ensinou os discípulos. Várias vezes. Não entendemos. Vem cá, cola aqui que eu vou te falar. O que está pegando? É isso aqui. Jesus era gentil? Jesus era gentil. Quer ver um exemplo de gentileza de Jesus? Todos sabem que as mulheres naquela época tinham uma certa... né? Os homens olhavam para as mulheres de maneira totalmente como objeto. Trouxeram diante de Jesus uma mulher que foi pega em adultério. Jogaram ela nos pés de Jesus. Sabe o que Jesus estava fazendo? Escrevendo na areia. Alguém escreve assim? Jesus estava prostrado. Aquela mulher sendo uma pecadora, ele continuou prostrado. E ele disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ele se prostrou diante dela, dizendo, mulher, eu estou aqui não me prostrando para você, mas eu estou diante de você, sabendo da dor que você está sentindo. Gentileza. Para poder colocar ela de pé, quando ela disse assim, cadê os teus acusadores? Não estão aqui, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Jesus era bom, irmão. Jesus alimentou uma multidão, isso é bondade. Por 2 vezes. Fidelidade, a fidelidade dele com o Pai é algo impressionante. É ser fiel a quem o enviou. E por várias vezes ele disse, eu estou aqui, mas foi meu Pai que me enviou. Eu digo que meu Pai manda que eu fale. Fidelidade. Jesus era manso? Muito manso. Quer ver uma coisa que poderia ter tirado Jesus do sério? Foi quando ele ressuscitou e os discípulos duvidaram. Jesus mesmo assim foi lá e diz, Pai seja convosco, sou eu. O maior exemplo de mansidão. Porque às vezes a gente quer, a nossa mansidão tem um certo limite, não é? Jesus tinha domínio próprio? É lógico que tinha. Certa vez, João, discípulo do amor, pediu que Jesus descesse fogo do céu e matasse todo mundo. E ele disse, oi? Hello? Por que você quer isso? Não, porque são pecadores e não sei o quê. E Jesus olhou para ele e falou, e quem não é pecador? Que o fruto do Espírito Santo possa entrar em você, irmão. Volto a dizer aqui, não é uma característica sua, tem que ser algo que você vai buscar, que você vai insistir para ter. É diferente dos dons. Os dons é como se Deus olhasse assim, Paulo, estou te dando o dom aqui de profecia, vá, pronto. O Paulo sabe que recebeu isso, e Deus por várias vezes vai revelar alguma coisa para o Paulo, e o Paulo vai, é Deus, cara, que está me dando. O fruto não, o fruto é algo que eu tenho que insistir, para que ele apareça. E ele não aparece como dom, que o dom é aquela coisa que, imagina aqui, vamos citar um exemplo, o dom de cura. Irmão, tem alguém enfermo, vem aqui, coloca as mãos, a pessoa, estou curado.
A maioria desse fruto aqui, ele acontece não para engrandecer a pessoa, mas para engrandecer o próximo. Essa é a parte que a gente não quer. Porque hoje está muito aquela coisa de tipo, eu fiz e então eu quero ser reconhecido. Eu sou bom, então eu quero aparecer. Eu tenho um domínio próprio, tá vendo? Olha como eu tenho um domínio próprio. Dá até medo. E o fruto, ele não é para isso. O fruto é para mostrar Jesus na nossa vida. O fruto vai exaltar Jesus na nossa vida, irmão. O fruto é a exaltação de quem nós somos ligados nele. Lembra da árvore? Quando o fruto aparece, eu disse assim, a gente é a perfeição, porque você olha para a árvore e tal, mas o que vai brilhar na árvore é o fruto. Eu não estou aqui querendo desmerecer, dizendo que a árvore, não, é porque esse fruto vai ser a exaltação de quem a árvore é. Porque até existe árvore sem fruto, mas não existe o fruto sem árvore. Não existe. Então começa a praticar, irmão, pega essa lista aí e analisa dentro de você e fala, cara, está me faltando alguma coisa aqui. Campanha do agasalho. Você pode trazer 2.000 cobertores, traga um dia que não tiver ninguém, coloque ali, para que o seu nome não apareça. Você pode sair daqui e ir lá na Kennedy e chegar lá, dar alguma coisa para aqueles moradores de rua. E sabe quem vai vendo o que você vai estar fazendo? Ele nem vai estar vendo, vai ser ele, porque a árvore é ele. Tem muita coisa na nossa vida que hoje está muito estranho, irmão. Paulo exortou muito a igreja sobre isso. Paulo viu a divisão que estava. Imagina se Paulo tivesse hoje, nos dias de hoje. Campanha tal, vai estar aqui o missionário que, quando ele toca, a cura acontece. Opa! Quem tem que aparecer é Jesus. Hoje em dia a gente encontra pastores com ultra megas seguranças, porque se tornaram a quarta pessoa da Trindade. Não é a Dani, Dani, não é você, são esses pastores, tá? Ô irmão, e eu já orei tanto, dizendo, Deus, eu vejo Davi, cara, a oração de Davi, dizendo, Senhor, esquadrinha meu coração. E eu peço, se um dia essa igreja crescer e eu não me tornar alguém assim. E se eu me tornar, que Deus me coloque no pó. Você pode até não reclamar do meu jeito, mas da minha simplicidade você não pode reclamar nunca. E hoje eu quero fazer até uma coisa diferente. Hoje eu vou dar a bênção apostólica ali no final e eu quero dar um abraço em cada um de vocês. Não porque eu quero mostrar isso, não, é porque na essência, irmão, está faltando isso. Está faltando amor nos nossos corações, porque se a gente tivesse amor, a gente não brigava tanto. E não confunda esse amor aqui com amor de libertinagem, porque está muito essa coisa, ai, Deus é amor, então eu posso ser gay. Não pode, tá, meu filho? Uma coisa não interfere a outra. Deus é amor, te ama, mas Ele colocou princípios. Então Deus é amor, eu posso xingar minha mãe, sair de casa, está tudo bem. Não pode, você deve respeito à sua mãe e ao seu pai. O amor, ele não vai escancarar a libertinagem na nossa vida.
O amor vai colocar Jesus em nós. E se Jesus estiver em nós, irmão, a gente vai ser obediente, a gente vai ter domínio próprio, a gente vai amar, a gente vai viver em comunhão uns com os outros. Só para você entender, só para reforçar isso que eu estou fazendo, Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, serdes antes servos um dos outros pelo amor. Entendeu? Você entendeu? Paulo está dizendo assim: sede servos no amor. Qual é a nossa maior missão? É servir, irmão. Servir. Servir. E sabe como a gente serve às vezes? Quando a gente abraça alguém que, às vezes a gente precisa quebrar alguns paradigmas. Aquela pessoa que você nunca viu, fala: irmão, dá um abraço aqui. A irmã Sandra não está aqui hoje, mas talvez o abraço mais amoroso que eu já tenha assim, recebido de um jeito especial é da irmã Sandra. Quando ela me pega, eu falo assim: ela vai me quebrar, essa pequenininha. Ela me abraça tão forte que eu fico tão feliz. Ai, pastor, mas eu nunca vi fulano. Ô irmão, quebra isso. Dá um abraço, diga: ô irmão, que bom que você veio. Que alegria que você está aqui. Convida ele para a célula. Fala: vai na minha célula é uma bênção. Lá todo mundo fala de problema, mas é uma bênção. Faz parte. A maioria da nossa semana é de BO mesmo. E lá é que a gente vai falar: olha, meu chefe satanou essa semana. Entrou no capeta e o capeta foi usado por ele. Fala isso, não tem problema não. Célula é para isso mesmo. Vai lá e diz assim: mas quando você fala isso, você fala assim: mas hoje eu estou aqui e o Espírito Santo está na minha vida. O fruto só vai entrar em você se você insistir. O fruto só vai permanecer em você se você insistir. Se você buscar, não vai cair do céu. A gente pode orar aqui de hoje até 2020, irmão, pedindo para que o fruto entre em você. Se você não praticar esses 9 frutos lá fora, na igreja, na sua casa, no seu trabalho, não vai adiantar nada. Nada. É, pastor, você fala isso porque o senhor não conhece o Satanás do meu marido. Irmão, quando ele estiver dormindo, pega o óleo, vai lá, põe a mão na cabeça. Não esquenta o óleo demais e coloca no ouvido não, que isso é pecado. Ora, repreende, diz: Satanás não é meu marido que está aqui. É você, Satanás. Então você vai sair em nome de Jesus. Está faltando autoridade nas pessoas para fazer isso. Sabe como é que quer resolver? Espera ele acordar endemoniado, se endemonia também, aí ficam os dois endemoniados brigando. Satanás, aí Satanás fica: olha, Satanás, parece o Satanás da bruxa de 71. Satanás, cadê Satanás? Aí fica Satanás para lá, para cá, sataneou todo mundo. Não tem Jesus, o brilho, não tem o fruto. E é isso que Deus quer, irmão, é que Ele resplandeça. Caramba, quando a gente vai entender isso? Se coloque de pé em nome de Jesus. Você conseguiu identificar algum fruto que falta na sua vida?
Ah, pastor, não sou tão manso assim não. Sou brabo. Sou bicho ruim. Então, irmão, está faltando Jesus em você. A gente tem que ser ruim, brabo com capeta. Com esse a gente tem que ser. Agora, com meu irmão é vem cá, filho, me dá aqui um cheiro. Está faltando bondade. Tem pessoas que é tão ruim que, meu. Bondade, irmão. Se você tem 2, dê um para quem precisa. Bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, paz, amor, alegria. E o amor, ele tem que encabeçar tudo isso. Se eu tenho amor, eu tenho paz. Se eu tenho amor, eu tenho alegria. Se eu tenho amor, eu tenho domínio próprio. Se eu tenho amor, eu tenho longanimidade. Se eu tenho amor, eu tenho benignidade. Se eu tenho amor, eu tenho essas... Vai ramificando assim, vai tipo criando uma raiz dentro de mim. Irmão, não estou dizendo aqui para você ser besta, tá? Tem uma grande diferença. Porque tem gente que pega e fala assim, oh, que bestão ali, opa... Vira aí o popô, deixa eu te chutar aqui até umas horas, besta, bestão. Não, Deus não vai permitir que isso aconteça. Porque Ele vai dar uma coisa que a gente também tem que pedir, discernimento. E quando a gente tem discernimento, a gente não é escravizado dessa forma. Amém? Feche seus olhos.